Mateus capítulo 5, de 1 a 8. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Algumas coisas aqui, só repassando, então, para quem está acompanhando aí pela primeira vez sobre esse texto do Sermão do Monte. A primeira coisa que a gente tem que compreender quando a gente estuda o Sermão do Monte essa é a característica do discípulo de Jesus. Cada uma das bem-aventuranças é para cada um de nós. E se eu não tenho essas características sobre as quais Jesus está ensinando seus discípulos, eu não posso dizer que eu sou um cristão, eu não posso dizer que eu sou um discípulo de Jesus. Apesar de hoje o Brasil ser um país considerado praticamente 95% dos brasileiros se consideram cristãos, ou da igreja católica, ou da igreja protestante, e até mesmo espíritas se consideram cristãos, alguns deles. Se essas características do Sermão do Monte não estão sendo aplicadas na minha vida, e se eu não vejo elas na minha vida, eu não sou discípulo de Jesus, por mais que a minha religião diga que eu seja. Religião não define quem é cristão. Se eu não vivo o cristianismo, eu não sou cristão, apesar de, com a minha boca, eu dizer que eu sou. A segunda coisa é que todas as bem-aventuranças são para todos nós. Dado que eu sigo a Jesus, eu não posso escolher uma bem-aventurança e rejeitar a outra. Então eu digo, não, veja bem, chorar, eu sou muito emocional, eu choro à toa, bem-aventurados os que choram, eu vou ser consolado. Mas manso, longe de mim, né? Não pisa no meu calo, porque senão você vai ver quem que é manso. Então eu abraço bem-aventurados que choram e rejeito bem-aventurados os mansos. Não. O cristão, o discípulo de Jesus, deve ter cada uma dessas características. E uma terceira coisa cada uma dessas características não é natural. Se eu interpretar a característica da bem-aventurança de forma natural, ou algo que eu posso conquistar ou desenvolver por mim mesmo, eu estou interpretando o texto errado. É algo espiritual, gerado pelo Espírito Santo de Deus em nós quando nós nascemos de novo. Quem não é cristão não tem nenhuma dessas características. Então, se eu interpreto bem-aventurados que choram como algo emocional, não é o que Jesus está querendo dizer. É algo espiritual. É algo que é gerado por Deus em nós, a partir do momento que nossa vida passa a ser dele. Então, a partir disso, então, a gente entra nas bem-aventuranças. Outra coisa é que é uma cadência, uma coisa leva a outra. E hoje, o versículo que nós vamos estudar é: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se ouvindo tudo isso, você vê, poxa, eu perdi vários outros, eu perdi 1, 2, 3, 4, 5, você já perdeu 5 bem-aventuranças, você está vendo hoje pela primeira vez. Todas elas estão gravadas, né? Então no final aí eu passo o link do YouTube, que você pode ver as anteriores, mas rapidamente eu vou passar por cada uma até chegar em limpo de coração. Então, aquele que é limpo de coração, aquele que se torna limpo de coração, primeiramente é o pobre de espírito. É aquele que reconhece que diante de Deus ele não é nada, ele não tem nada e ele não pode nada. Então, dado que eu sou um cristão, dado que eu reconheço Jesus, eu vou reconhecer o meu estado espiritual. Humildade de espírito, se a gente for olhar no texto original, é makarioi, roi, ptokoi, topneumati. O ptokoi, do grego, significa pobre como um mendigo. Então, algumas traduções dizem bem-aventurados os humildes de espírito, porque tem gente que não gosta muito da palavra pobre, porque pobre de espírito é algo pejorativo, mas é isso mesmo que Jesus queria dizer. Bem-aventurados aqueles que são pobres como um mendigo de espírito, porque deles é que é o reino dos céus. Quando eu reconheço o meu estado espiritual de pobreza, de mendicância, onde eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sou nada, eu reconheço então quem é, quem tem, quem pode, que é o Senhor. E somente aquele que tem esse reconhecimento, não adianta, se o cara fala que é cristão e ele se acha o cara, ou bambambam, ou espiritual, ou santo, ele está bem distante do que seja um discípulo de Jesus. Porque o primeiro passo é reconhecer que não tem, não pode, não é. E a limpeza do nosso coração e o coração puro não vem de nós, nem isso. A partir do momento que eu reconheço isso, bem-aventurados que choram,
eu reconheço meu estado espiritual de mendicância, eu vou chorar. Esse choro não é um choro comum, emocional, é um choro de arrependimento, é um choro de reconhecimento de que eu estou distante de Deus. E esse choro vai me levar ao consolo espiritual, onde Deus vai olhar para o meu pecado e perdoar o meu pecado, onde Deus vai transformar a minha vida. E esse choro vai se transformar em choro de alegria, onde esse choro não é somente por causa do meu pecado, mas do pecado das pessoas ao meu redor. Isso vai me levar a ser manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso quer dizer dominado por Deus. O cavalo manso, a diferença do cavalo manso para o cavalo selvagem é que o cavalo selvagem não pode ser dominado. O cavalo manso pode ser dominado, onde você mandar ele vai. Nós, a partir do momento que reconhecemos quem nós somos, nosso estado espiritual, de que nós não temos, não somos e não podemos, o nosso choro de arrependimento, isso vai nos levar a ser dominados por Deus, onde a gente reconhece que o nosso direito não é nosso. Deus é quem está no controle da nossa vida e da nossa história. E isso vai me levar também a ter fome e sede de justiça. E o texto diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E se a gente for olhar o texto grego no original, vai dizer, bem-aventurados aqueles que estão tendo fome e estão tendo sede. Ou os famintos e sedentos de justiça. E que justiça é essa? Justiça própria? Não, é da justiça de Deus. Então, quando eu passo a ter sede, a ter fome por Deus. E o cara se diz cristão, mas se ele não tem sede de Deus, se ele não tem vontade de estar na presença de Deus, se ele não anela e se ele não suspira por Deus, e no Salmo 119, todo ele é o maior capítulo da Bíblia, você vai aprender sobre o que é fome, sede e justiça. Porque o salmista vai dizer, Senhor, 7 vezes no dia eu medito na tua lei. Senhor, antes do sol nascer, antes do romper da alva, eu estou buscando a tua presença. Senhor, meia-noite eu busco o Senhor. Como é preciosa para mim a tua palavra, mais preciosa do que o ouro. Deus, eu abro minha boca e suspiro, porque eu amo o Senhor e eu desejo mais de ti. Quando eu tenho fome e sede de justiça, eu vou ser farto da justiça de Deus, que foi satisfeita na cruz do Calvário. Nós não podemos satisfazer a justiça de Deus. Cristo é quem satisfez a justiça de Deus na cruz do Calvário, trazendo para nós justificação. O que é isso? Nos tornar justos diante de Deus. Porque o nosso pecado fez separação entre nós e Deus. Isso vai nos levar a ter misericórdia das outras pessoas. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Dado que Deus teve coração para com a minha miséria, essa palavra do latim vem de misericordes, miséria e coração para com a miséria. Dado que Deus teve coração para com a minha miséria, de maneira nenhuma, eu não posso julgar o outro, ou não ter coração para com a miséria do outro, porque eu era o merecedor do maior castigo. E Deus me deu o maior presente, que é Jesus. Como que eu posso julgar o meu irmão e não ter coração para com a miséria dele, se ele está distante de Deus? Então eu passo a ter coração para com a miséria daquele que está aflito, daquele que está necessitado, daquele que não tem a salvação e está indo a passos largos para o inferno. E talvez seja a situação de alguns de vocês nessa tarde. E isso faz meu coração tremer e se angustiar. A partir do momento que eu tenho coração para com a miséria do meu próximo, isso vai fazer que meu coração fique limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Aquele que vai habitar no santo monte do Senhor é aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Hoje em dia o nosso cristianismo está muito acostumado com o pecado, dizendo que Deus é bom e Ele perdoa. Então pouco importa que eu peque, porque Deus vai me perdoar, Ele é bonzinho. Porém nos esquecemos da santidade de Deus e quão santo Ele é. Em Isaías 6, se a gente for ler Isaías, quando ele tem a visão do Senhor num alto e sublime trono, Deus olha para Isaías e ele está num alto e sublime trono, as abas de suas vestes enchem o templo. Isaías vê o Senhor e a santidade dele. Diante de Deus estão serafins, clamando uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor do exército. E esses serafins têm 6 asas. Com 2 eles voam, com 2 eles tampam o rosto e com 2 eles tampam os pés. 2 eles tampam o rosto porque eles não podem fitar a santidade de Deus. Com 2 eles cobrem os pés em reverência. Com 2 eles voam, senão eles vão cair. Né?
E eu não sei se você já viu o serafim, eu nunca vi. Mas serafim é um ser puro, ele não tem pecado. Não. Nós somos pecadores. Mas o serafim ele não tem pecado. E mesmo assim ele não consegue fitar a santidade de Deus, tamanha a santidade de Deus. E eles clamam uns para os outros dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Não é porque eles gostam de repetir, não, né? Tem algumas músicas que gostam de repetir trilhões de vezes, né? Como se fosse um mantra. Não, eles não estão repetindo um mantra. É porque no hebraico não existe superlativo. Santíssimo, né? Como diria os Chaves, né? Santíssimo. Não existe isso. Então eles repetem. Quando Jesus diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Senhor, Senhor. Ou seja, Senhor dos senhores. Senhoríssimo. Então aqui eles estão dizendo santíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor. Tamanha a santidade de Deus, eles repetem 3 vezes. Isaías vê isso e diz, ai de mim, estou perdido, vou morrer. Isaías era um profeta top, alto calibre, o cara que mais falou sobre Jesus 700 anos antes de Jesus. E esse camarada olha e fala, eu vou morrer, porque eu habito no meio de um povo de lábios impuros e eu tenho lábios impuros. Antes disso ele fala, ai de todo mundo, ai dos beberrões, ai de não sei quem, ai de todo mundo, e depois ele diz, ai de mim. Tamanha a santidade de Deus. E a vida que nós temos vivido não é santa, não é separada. Santo quer dizer separado, separada para Deus, dedicada para Deus, se santificar, se separar para Deus cada vez mais. E nosso cristianismo hoje, ele é hipócrita e ele está acostumado com o pecado. Há pouco tempo eu escrevi sobre o BBB, sobre novelas da Globo, dizendo que os cristãos hoje veem e engolem todo esse lixo, se acostumam programa Pânico, e acham que isso é normal. Sendo que se Deus estivesse do seu lado na sala, você não teria coragem de assistir essas mesmas coisas. Que defendem a homossexualidade, que defendem a promiscuidade, que defendem uma pancada de coisa que nada tem a ver com o Senhor. E hoje nós estamos nos acostumando com aquilo que desagrada a Deus, e isso tem entranhado na nossa vida, tem entrado até mesmo dentro da igreja. E somente os limpos de coração verão a Deus. E tem, na mitologia grega, tinha um camarada, um rei chamado Alges. E esse rei, ele tinha 3.000 cabeças de gado. E o estábulo desse rebanho, ele não estava limpo há décadas, ele não era limpo há décadas. E aí Hércules foi desafiado, né, na mitologia grega, Hércules foi desafiado a limpar aquele estábulo. Porém, estava muito sujo. E em vez de pá, de usar vassoura, de usar o que for, Hércules desviou 2 rios, mudando o curso desses rios, fazendo os rios passar pelo estábulo a fim de limpar toda aquela imundície. Se a gente for comparar isso conosco, é a mesma coisa. Nosso coração está tão imundo. Talvez muitos de nós está há décadas pecando. Desde que nós nascemos, desde que a gente adquire consciência, a gente está pecando. E antes da gente ter consciência, a gente já está pecando. O recém-nascido já peca, já chora de mimo. Você fala para a criancinha, ela não entende nada, mas você fala para ela não fazer, ela vai fazer. Dá um brinquedo na mão. Você quer descobrir a maldade do homem, é dar um brinquedo para um e não dar para outro. Você vai ver o egoísmo, você vai ver criancinha terrível com relação a bullying. Então, se tem algum defeito, ela vai falar, ela vai criticar mesmo. Então, a gente já peca desde antes da gente ter consciência. Nós nascemos em pecado. E temos essa inclinação e compramos e gostamos do pecado. E essa imundície dentro de nós só pode ser lavada pelo Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, onde um rio de água viva vai passar dentro de nós, nos purificando. E essa pureza de coração, essa limpeza de coração, acontece dentro de nós quando o sangue de Jesus nos purifica. Essa palavra limpo, se a gente for olhar no original, kataros, significa puro, purificado pelo fogo, limpo, podado, limpo pela poda, e então pode gerar fruto. Livre de qualquer mistura com o que é falso, sem culpa, inocente. Nós não somos inocentes, definitivamente. Nós não somos limpos de coração. Por causa do sangue de Jesus, por causa da morte vicária dele, nós podemos ser considerados limpos. Nosso coração pode ser limpo de todo pecado, sem culpa. Nós podemos ser podados por Deus a fim de gerar frutos.
a fim de glorificar o nome do Senhor. Se a gente analisar o texto que Jesus continua dizendo no Sermão do Monte, ele vai dizer, os limpos de coração não tocam trombeta quando dão esmolas. Eles não oram em pé nas praças para serem vistos os homens. Eles não jejuam e depois apresentam-os com o rosto desfigurado para que as pessoas fiquem impressionadas com quão santos e quão puros eles são. Ele não quer trazer holofote para si. Ele não quer mostrar quão íntegro ele é. Ele tem seu coração limpo por causa de Deus. Para Deus. Para a glória de Deus. Porque ele ama a Deus. Pouco importa as pessoas ao seu redor. Na verdade, as pessoas ao seu redor, ele quer que elas também sejam limpas de coração. Hoje, o que nós temos são mais cristãos querendo parecer ser do que ser de verdade. E limpo de coração também tem a ver com a motivação pela qual nós fazemos as coisas. Se o meu coração não está limpo, a minha motivação vai ser errada, por mais que a coisa que eu estou fazendo seja boa. Eu posso estar doando uma cesta básica, mas a minha motivação vai ser desencargo de consciência e não de fato abençoar uma pessoa. Ou vai ser, como eu sou bom, como eu ajudo. Muitas pessoas hoje talvez pregam até o evangelho, ou estão nos púlpitos, ou estão até mesmo na internet pregando, escrevendo textos, escrevendo em blogs, gravando vídeo no YouTube. E eu me encaixo em tudo isso. Mas a motivação deles é para se promover, é para que seu nome seja conhecido. E se a nossa motivação for essa, se a nossa motivação não for a glória de Deus, se a nossa motivação é fazer a obra de Deus, ou ao fazer qualquer coisa que seja para o nosso próximo, se não for para que Deus seja honrado e nós diminuamos, para que o nome dele cresça e nós sumamos, para que nós sejamos puros e santos, mas para que a gente agrade a ele, se não for por isso, está tudo errado. Nós não vamos ver a Deus. E por isso Jesus diz que naquele dia, no dia do Senhor, no próprio Sermão do Monte ele diz isso, muitos vão chegar diante de Deus, Senhor, dizendo, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu falei em línguas, eu curei enfermos. Deus, eu fiz tanta coisa em teu nome, eu ministrei louvor, eu preguei, eu fiz uma pá de coisa para o Senhor, Deus. E Deus vai olhar para eles e dizer, afastem-se de mim, porque eu não vos conheço, eu nunca vos conheci. Se meu coração está limpo da minha vaidade, do meu orgulho, de mim mesmo, eu não verei a Deus. Para terminar, essa limpeza de coração e a purificação é um processo. É um processo de 3 etapas. Primeiro, eu fui salvo. O meu coração foi limpo de todo pecado, por meio de Cristo. Eu entreguei minha vida a Jesus e eu fui salvo. Segunda coisa, eu estou sendo salvo, eu estou sendo purificado, eu estou no processo de santificação, eu estou conquistando dia após dia a minha salvação, eu estou perseverando. O sinal de que de fato eu fui salvo é que eu continuo sendo salvo e eu continuo, que eu me arrependi dos meus pecados, é que eu continuo me arrependendo dos meus pecados. O sinal que meu coração está limpo é que eu continuo querendo que meu coração fique limpo para a honra e glória de Deus. E a terceira e final é, eu serei salvo. Eu serei completamente purificado do meu pecado e eu receberei um novo corpo. Esse corpo glorificado, livre de pecado. Então nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu não sei como você tem vivido, querido, mas eu quero te dizer que Deus quer limpar seu coração. Eu quero te dizer que a vida que você tem vivido, por mais que você se justifique, por mais que talvez as pessoas não vejam seus pecados, talvez seu coração esteja podre, talvez por fora você é muito bonitinho, mas por dentro você está como um sepulcro caiado, como um túmulo que é bonito por fora e cheio de ossos, de morte por dentro. Deus pode purificar seu coração, te dar uma nova história por meio de Cristo. Nessa tarde eu quero orar com você. Você que deseja entregar a sua vida a Jesus, deseja ser salvo de quem você é. Porque se você caminhar por você mesmo, você vai se levar para o inferno. Eu quero orar pela sua vida. Se
Você deseja isso, você pode repetir comigo essa oração. Uma oração não salva ninguém, eu já falei isso. Mas essa oração, se ela representa de fato que você reconhece que você não tem, você não pode, você não é. Se hoje seu coração chora diante de Deus pelos seus pecados e você deseja ser dominado por Ele, você tem sede e fome por Ele nessa tarde e você reconhece que precisa de ter coração para com a miséria dos próximos, deseja ter o seu coração limpo, você pode repetir comigo essa oração. Repetindo no seu coração, dizendo: Senhor Deus, eu reconheço que Jesus morreu a minha morte para me dar a sua vida. Reconheço que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, meu amigo, meu Deus. Me salva de quem eu sou. Limpa o meu coração com o sangue de Jesus. Foi derramado na cruz para satisfazer a tua justiça em meu lugar. Me salva de quem eu sou. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, querida. Deus te ama profundamente. E se diante de tudo que você ouviu, você reconhece, fala: eu não presto, há esperança para você. Para você que acha que está tudo certo, dá para levar, e não, eu sou mais ou menos, olha, eu sou limpinho, cheirosinho, né? Tal. Você precisa de reconhecer quem você é. Para você, talvez não tenha jeito. Se você reconhece de fato que você não presta mesmo, para você tem jeito. Deus pode transformar. Deus é especialista em transformar aqueles que não são, para confundir aqueles que são. Que Deus abençoe sua vida.